querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, e abençoa-nos aqui, Senhor, pelo Teu poder, que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu gostaria de convidar a você que abrisse inicialmente a sua Bíblia no texto que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de Davi, Salmo 144, no versículo de número 1. Disse Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Assim era Davi, assim foi esse extraordinário, chamemos herói, guerreiro de Deus, que umas vezes lutava ou batalhava com os dedos e outras vezes lutava e batalhava com as mãos. Quando eu penso nos dedos de Davi batalhando, me vem imediatamente à minha mente a harpa. Pois ali Davi batalhava, e batalhava contra demônios que dominavam e desesperavam a vida do rei Saul. E Davi com a harpa, tangendo a harpa, tocando a harpa, Davi expulsava demônios. Mas por outras vezes, Davi lutava não com os dedos tão somente, mas com toda a sua mão, e que deveria ter toda a firmeza. Lutou assim contra o gigante Golias, e lutou com toda a sua mão, movendo a funda e derrubando o gigante. Davi não apenas expulsava demônios, Davi derrubava gigantes. A funda e a pedra não mataram o gigante, mas derrubaram o gigante. E Davi, então, tomou a espada do gigante, a espada de Golias, e com a espada do próprio Golias, decapitou sua cabeça. E assim matou o gigante. Por vezes, lutava com os dedos. Por outras vezes, lutava com as mãos. Com a harpa, expulsava demônios. Com a funda, derrubava gigantes. Mas com a espada, estabelecia um reino. E nós também, em nossos dias, devemos lutar dessa maneira. Devemos lutar, ora com a harpa, com os nossos louvores, com a nossa adoração. E com a nossa adoração e os nossos louvores, tenha certeza, nós expulsamos demônios. Mas, com o impacto, com o poder, na confiança, e confiança total, naquele que batalha por nós e batalha conosco, naquele que nos fortalece, que fortalece as mãos para a batalha, nós derrubamos gigantes. Não importa
quão grande seja o desafio e o desafiante, não importa quão grande seja a adversidade e o adversário, nós derrubaremos pelo poder de Deus. E pequenas coisas, como uma pequena pedra, derrubará um grande gigante. Pequenas coisas, nas mãos de alguém que tem uma grande fé, que confia no Senhor, derrubará grandes oposições, grandes adversidades, grandes perturbações, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas devemos ter ciência, como a Bíblia mesmo diz, a nossa guerra. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não estamos aqui à semelhança do que fez Pedro, e eu digo e imagino, bem intencionado, pois queria defender a Cristo, e com a espada cortou a orelha de Malco. E Cristo diz: quem viver pela espada, morrerá pela espada. E ordena Cristo que Pedro guarde a espada. Toma a orelha de Malco e devolve a orelha de Malco. Saiba que a violência da igreja, ainda que bem intencionada, e nem sempre bem intencionada, ainda que bem intencionada, ainda que para defender a Cristo, ela apenas impede que os malcos deste mundo tenham ouvidos para ouvir, porque decepa a orelha. E Cristo, antes mesmo de ser julgado, de ser preso, de ser maltratado, faz um ato miraculoso, toma a orelha de Malco e devolve a Malco. Eu simplesmente não tenho ideia do que deve ter acontecido com Malco, inimigo do Senhor, sem fé no Senhor, que veio para prendê-lo, para levá-lo para ser julgado, e julgado, condenado, porque há julgamentos em que o juízo já foi estabelecido antes do julgamento ser feito. Como aqueles que levaram aquela mulher pega em flagrante adultério a Jesus. Levaram, mas não levaram apenas a mulher, levaram com eles, cada um, a pedra para apedrejá-la. Porque não estavam pedindo que Jesus a julgasse, o que estavam pedindo é que Jesus a condenasse. O que estavam querendo era apedrejá-la, o que estavam querendo era buscar alguma forma de, levando alguém já condenável, condenar alguém inocente, que era Cristo, porque buscavam do que acusá-lo. E então, Cristo salva aquela mulher, porque o Senhor não veio para que apedrejássemos pessoas. E às vezes do púlpito já levamos nossas próprias pedras. Às vezes das igrejas já carregamos nossas próprias pedras, esperando apenas uma oportunidade de apedrejar. Mas Cristo quer que edifiquemos e não que apedrejemos. De modo que é bom salientar, dentro de uma palavra como essa que hoje eu quero trazer, é bom salientar que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra principados e potestades. Essa é uma luta espiritual, essa é uma verdadeira guerra espiritual.
e guerra espiritual exigem guerreiro ou guerreiros espirituais. Nós precisamos ser, como Paulo disse, bom soldado de Cristo. E Paulo mesmo, que não apenas a respeito dele, mas incentivando ao seu filho na fé, Timóteo diz: combate, como um bom combatente, como um bom guerreiro, combate o bom combate da fé, não da carne, mas da fé. Não se entregue aos rompantes da carne, mas entregue-se à dependência da fé. Por isso mesmo a Bíblia diz: sujeitando-vos a Deus, submetendo-se a Deus. A Bíblia nos fala: resistir ao diabo. Esta é uma luta não apenas de força, não apenas de poder. Essa é uma luta de resistência. E dentro da resistência, a resiliência, que nós precisamos permanecer, porque luta cansa e guerra cansa muito mais. E nós necessitamos entender que nós precisamos permanecer firmes, e firmes na fé, resistindo ao diabo. Viva a resistência, como os franceses falariam no tempo da dominação nazista em terras francesas. A resistência estava ali para fazer frente, para resistir a um domínio. E você sabe que na língua hebraica, um dos sentidos de libertação, um sentido de uma palavra que liberta, é libertar uma terra dominada por um exército estrangeiro. E que nós precisamos, assim, libertar e estabelecer nessa liberdade a consolidação da vitória. Porque não basta expulsar o demônio, há de se fazer de tal maneira que ele não possa voltar. Porque se ele voltar, voltará com 7 piores do que ele. Então não é apenas expulsar, é bloquear, é não permitir que ele retorne, é consolidar a conquista, é fortalecer, tomando domínio da terra. Por isto Josué, tendo tantas vitórias, em um momento disse: é hora de construirmos cidades. É hora de consolidarmos o que conquistamos. Então, libertar uma nação é importante, libertar um indivíduo é importante. Quem salva uma alma, salva todo mundo. E nós precisamos não apenas vencer o inimigo, mas consolidar a vitória, combatendo o bom combate, sendo o bom soldado de Cristo, que abre mão de tudo para atender aquele que o chamou, aquele que o convocou. Somos convocados pelo Senhor para essa grande luta, para essa grande batalha. E quando nos tornamos esses guerreiros, que somos adestrados pelo Senhor, que somos fortalecidos pelo Senhor, somos capacitados, treinados pelo Senhor, e somos
cheios do poder e da autoridade de Deus, para que através disso possamos, como guerreiros de Deus, vencer a guerra, ter a vitória. Mas o bom guerreiro, como a Bíblia diz, aquele que luta, se não lutar conforme as regras, não leva a coroa. Meus irmãos, nós não somos apenas guerreiros, nós somos guerreiros nobres, de nobreza de caráter, de nobreza de atitude. Nós não pisamos sobre a pessoa abatida, nós não humilhamos, nós não nos regozijamos no juízo ou no castigo de quem quer que seja. Nós não dizemos bem feito, bem feito. Nós não dizemos merecia. Nós temos que ser guerreiros nobres. Que se vemos o inimigo, e não estou me referindo do diabo, mas estou me referindo aos aqueles que são nossos perseguidores, que podem ser oponentes, se opondo a nós. Quando nós vemos eles com fome, damos de comer. Quando vemos eles com sede, damos de beber. Como vemos eles com frio, nós os vestimos. Por quê? Porque somos guerreiros nobres. Há uma nobreza que nós precisamos testemunhar a este mundo. Nós temos que ser bons, não há escolha. E como pessoas boas vencerão pessoas cruéis? Como a bondade pode vencer a crueldade? Não há outra forma de vencer a crueldade senão pela bondade. Se nós não vivenciarmos isto, porque, entenda bem, você não pode vencer as trevas com mais trevas. Você só pode vencer as trevas com luz. E a Bíblia mesmo diz: vence o mal com o bem. E por isso não nos cansemos. Eu volto a dizer, nós temos que nos renovar, nós temos que nos restaurar, nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos animar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido, se não houvermos desistido, se não tivermos entregado, nos entregue à derrota. Persista, resista ao diabo, e o diabo fugirá de nós. E quando cada um de nós aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, nós fomos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nome pelo qual somos salvos, nome que está acima de todo nome, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Ele seja sempre a glória. E nós seremos aqueles que seremos vistos com vestes brancas, que clareamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que vencemos ao adversário, vencemos ao inimigo, vencemos ao diabo, vencemos a todo principado e potestade. Nós vencemos, sim, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtivemos.
Mas sendo filhos, há um texto que se relaciona muito à paternidade e aos filhos, num dos salmos extraordinários, que é o Salmo 127. Salmo 127, que é o salmo de um filho, que é o salmo de Salomão, filho de Davi, e que diz, no versículo de número 4, aliás, podemos ler o versículo de número 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Não será envergonhado, será honrado. E eu quero dizer o seguinte a você: Deus é Pai, e nós somos filhos, e se somos filhos, somos flechas. Somos flechas, flechas de Deus. Há uma preparação da flecha. Assim como as flechas exigem um trabalho e exigiam um trabalho manual, e dentro desse trabalho manual havia o polimento, tanto da haste da flecha, como da própria ponta da flecha. O polimento da haste, para que a haste estivesse perfeitamente lisa, perfeitamente reta. Eram colocadas penas para dar o equilíbrio, para não haver o desvio. E o polimento da ponta era para afiar e deixar aguda a flecha. E Deus trabalha assim na nossa vida. Deus também está para nos polir, para tirar toda a aresta, para remover toda deformação, para nos deixar perfeitos. E nós precisamos, como filhos, e os nossos filhos precisam igualmente de educação, de amor e de princípios. Para quê? Para que, assim como a flecha necessita ser polida e preparada em todos os sentidos, para que ela seja eficaz. E eu necessito do mesmo para que eu possa ser eficaz. Então, Davi, quando fala que o Senhor o treinou, que o Senhor treinou os seus próprios dedos, a sua mão, que Deus o havia treinado, não só o fortalecido, mas treinado. Para quê? Para que Davi pudesse ser eficaz. E o Senhor também trabalha em nossa vida. O Senhor também está polindo a nossa vida, para que nós possamos ser eficazes. E a Bíblia diz que o poder de Deus opera eficientemente em nós, segundo a eficácia do seu poder, que opera eficientemente em nós. Quando o Senhor nos torna, por sermos filhos, flechas. Jesus, falando aos seus discípulos,
disse aos seus discípulos, após sua ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Ide. Este ide me impulsiona. Este ide não é apenas um convite para que eu, de alguma maneira, me mova, mas como a flecha, ela não se move por si mesma. Por isso Jesus disse, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E disse, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o meu Espírito. E veja o dinamismo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isto é um impulsionamento do Senhor. Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, quando eles estavam todos reunidos naquele mesmo lugar, a Bíblia diz sobre aquele repentino mover, de repente, foram todos cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e a Bíblia nos fala que eles saíram pelas ruas. Este poder os obrigou a um movimento, os impulsionou para as ruas. Eles não paravam de falar, mas não paravam de andar. Eles saíram pelas ruas. Eles foram arremessados, eles foram impulsionados, eles eram flechas na mão do guerreiro. E o Senhor é homem de guerra. E nós somos suas flechas. Nós somos impulsionados pelo Senhor. Nós devemos atender à convocação do Senhor. O profeta Joel diz que o Senhor nos chama para uma guerra, mas para uma guerra santa. E diz para transformarmos os nossos instrumentos, sejam as nossas enxadas, sejam os nossos arados, em espadas, em instrumentos de guerra. Por quê? Porque Ele está nos convocando, e Deus continua nos convocando, mas a nossa guerra não é contra sangue, nem contra carne, mas contra todo principado e toda potestade, todo poder dominador deste mundo tenebroso, contra todas as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós somos flechas do Senhor. E lembre-se da palavra do profeta Eliseu, no segundo livro de Reis, quando fala ao rei, quando a Bíblia diz que Eliseu segura a mão do rei, que Eliseu faz como um pai segura a mão de um filho. Havia paternidade ali. E então, Eliseu, tomando, fortalecendo, usa aquele arco tangido, flexionado, a duas mãos, ou melhor dizendo, a quatro mãos, e solta, e Eliseu proclama, flecha da vitória do Senhor. Você não é apenas uma flecha, você é a flecha da vitória do Senhor. Aonde você chega,
a vitória do Senhor chega com você. A vitória do Senhor. Essa não é uma mensagem para buscar em nós incentivar algum tipo de agressividade humana, mas a agressividade não carnal, mas a agressividade espiritual. O reino de Deus está entre nós. E o reino de Deus é tomado por força. Na realidade, nós poderíamos dizer, tomado por poder. E os violentos, que são aqueles que se esforçam violentamente, se apoderam dele. Se apoderam dele. Isso não é uma violência contra uma instituição, ou uma violência contra ideias, ou uma violência contra pessoas. Isso é uma violência contra espíritos malignos. Pois o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos aqui porque nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas nós temos ouvido o que o Senhor tem nos conclamado. É o que Paulo diz, como bom soldado, que de tudo se desliga para fazer a vontade daquele que o convocou, que o chamou para fazer parte do seu regimento, do seu grupamento, do seu exército, o exército do Senhor, que somos nós, neste mundo. E, meus irmãos, quando você está numa guerra, se existe uma coisa que numa guerra faz parte da tua vida, do diário da tua vida, é a tensão que uma guerra produz. Você está com todos os seus sentidos num estado de alerta. Alerta. Porque na hora em que você não cuida, no lugar que você não pensa, num descuido, o inimigo vem sobre você. E quando você começa a entender isto, que a nossa guerra é espiritual e nós temos que estar num estado constante de alerta, com todos os nossos sentidos, você então começa a compreender que, de fato, nós precisamos orar sem cessar. É interessante que, após a vitória de Abraão contra aqueles reis, o Senhor chega a Abraão e diz, não tema, eu serei o teu escudo. Isso sempre me chamou a atenção, porque antes da guerra, Deus não deu a Abraão espada. Mas depois da guerra, Deus deu a Abraão escudo. E eu penso, por que um escudo depois da vitória? Pois um escudo é muito útil para nos defender dos ataques. Essa é a utilidade de um escudo. Mas a Bíblia diz, eu irei adiante de ti. Só que o Senhor, que diz que irá adiante de nós, Ele completa.
mas eu serei a tua retaguarda. Porque, meus amados, há inimigos adiante, mas há inimigos atrás. E Deus diz, não temas, porque eu não só irei adiante de ti, mas eu serei a tua retaguarda. Ninguém te pegará de surpresa. Ninguém te atacará de traição. Ninguém te abaterá covardemente, porque eu mesmo serei a tua retaguarda. E a Bíblia diz que Deus é uma muralha de fogo ao nosso redor. Ele guarda, avance. Ah, mas pastor, eles poderão vir por trás. Não se preocupe. O Senhor não apenas vai à tua frente. O Senhor, Ele próprio é a tua retaguarda. Ele próprio é a tua retaguarda. Ele te protegerá. Nós somos nesta batalha que Deus é homem de guerra. Nós somos flechas do Senhor e flechas da vitória do Senhor. O texto de Joel, que proclama a guerra santa, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse texto. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Versículo 9 e versículo 10. Proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa. E convoquem os valentes, que também pode ser traduzido, os guerreiros. Que todos os homens de guerra, e homem de guerra é guerreiro, se apresentem e se preparem. Esteja preparado. Se apresente e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Meus irmãos, há uma versão deste texto que você pode ampliar. Eu sou forte. O homem forte. Quem é o homem forte? É o valente. Eu sou valente. Quem é o valente? É o homem de guerra. É o guerreiro. De modo que pode-se dizer assim, diga ao fraco, eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Mas você é fraco. Mas eu sou guerreiro. Da fraqueza. Da fraqueza. Suscitaram força. Porque quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Porque a sua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E por isso estou na dependência total. Quando, diante da fortaleza que era Golias, Davi
que aos olhos dos outros era fraco diante de Golias, o fraco disse: eu sou forte. E não somente forte, mais forte do que você. Porque hoje todos saberão que do Senhor é a guerra e dele é a vitória. Porque o Senhor não precisa de espada, o Senhor não precisa de escudo, o Senhor não precisa de lança. Dele é a vitória, dele é a vitória. E hoje todos saberão, porque eu triunfarei sobre você. Sim, olhem para mim, diante de tamanho guerreiro, eu sou fraco, mas eu que sou fraco digo, eu sou forte. Eu sou o homem forte. Eu sou o guerreiro. Que hoje nós, todos nós, que somos flechas da vitória do Senhor, possamos dizer, eu sou guerreiro. Uma flecha parece algo tão frágil. Uma flecha parece algo que ela não é uma clava, ela não é um machado. Quando você olha um machado, ele te transmite, era a arma mais apreciada, até mesmo mais que a espada, pelos vikings. Ele transmite uma ideia de força. Mas quando você pega uma flecha, ela é algo tão delicado. É algo tão trabalhado. Compare uma flecha com uma espada. Não que não existam espadas trabalhadas. A rigidez de uma espada. Mas a flecha tem um poder. É o poder do impulso. E a sua ponta, sim, a sua ponta, esta é afiada, esta é aguda, e ela penetra nas armaduras, que às vezes outros não conseguem penetrar, porque ela é impulsionada com força, com poder, uma energia é transmitida à flecha. E por isso ela chega mais rápido, ela vai mais longe e ela penetra. E tudo isto ela é trabalhada para que haja eficiência. Meus irmãos, bendito seja Deus, como disse Davi, que é a destra, que treina os meus dedos e as minhas mãos, os meus dedos para a guerra, as minhas mãos para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos, ó Pai, esta palavra e pedimos que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, possa trabalhar na vida de cada um de nós, que sejamos filhos, flechas nas mãos do guerreiro, nas mãos do Senhor, impulsionados, arremessados, não errando o alvo, atingindo com eficácia, Senhor, a mosca. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos. Que o Senhor irá nos arremessar e que nós
acertaremos com exatidão, porque o Senhor jamais erra o alvo. Estamos nas tuas mãos. Somos arremessados e impulsionados pelo Senhor. Somos filhos de Deus. Somos flechas do Senhor. E a flecha do Senhor é flecha da vitória do Senhor. No nome de Jesus. Amém.